Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Nossa penúltima lição do ano de 2019, do quarto trimestre das lições bíblicas da classe de jovens da editora CPAD do ano de 2019. A lição de número 12 e o tema da lição, melhor dizendo, o milagre que salvou o carcereiro. Nesta lição nós estaremos estudando o texto do livro de Atos dos Apóstolos, aonde nos mostra o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, sendo libertos de uma prisão. Olha que maravilha de tema, É tão conhecido, tem até hinos que as pessoas fizeram aí sobre Paulo e Silas na prisão. É uma história muito conhecida do carcereiro que tentou se matar quando viu que o cárcere estava aberto, que os presos poderiam fugir. Enfim, Atos capítulo 16 conta essa história impressionante e é sobre isso que nós iremos falar hoje. O texto do dia, claro, está em Atos capítulo 16, verso 31, e é um texto célebre. Paulo diz ao carcereiro: "E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa." O carcereiro, quando percebeu que o cárcere estava aberto e os prisioneiros estavam prestes a fugir, ele então entra em desespero e diz: "Não me resta nada a não ser tirar a própria vida", porque havia um costume, uma lei no Império Romano, que se um carcereiro deixasse os presos fugir, ele morreria. E aquele homem então lança sobre a sua espada para tirar a vida, e Paulo então pede para ele não fazer isso, porque estavam todos ali, e ele diz então, prega o evangelho para ele, e ele então pergunta: "O que eu devo fazer para receber essa salvação?" E eles então dizem: "Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa." A síntese diz assim: diante da conduta de Paulo e Silas e do que havia acontecido no cárcere, o carcereiro foi salvo com toda a sua casa. Há males que vêm para bem, já diz o adágio popular. Os apóstolos foram presos e naquela prisão houve um terremoto, Deus fez aquele cárcere tremer, e por causa disso aquele carcereiro e talvez outros que estavam ali ouviam a mensagem do evangelho, mas pelo menos o carcereiro e a sua família, diz a Bíblia, que conheceu a Cristo e aceitou Jesus. O nosso texto do dia, que eu já disse, está lá em Atos capítulo 16, do verso 16 até o verso 28, mas é claro, você vai ler todo o capítulo 16 para você entender a história. A nossa introdução diz o seguinte: a fim de demonstrar o avanço que o evangelho estava tendo em várias cidades, Lucas relata a segunda viagem missionária de Paulo. Desta vez o apóstolo viaja não mais na companhia de Barnabé, mas na companhia de Silas. Eles foram até uma cidade da Macedônia chamada Filipos, cidade que acontece algumas coisas bastante interessantes, como a conversão de Lídia, como a libertação da jovem que era adivinha, onde aconteceram muitas conversões e a prisão desses dois pregadores do evangelho. Cada história do livro de Atos possui características singulares, e nesta veremos mais uma vez a ação sobrenatural de Deus. Nosso primeiro ponto: o começo da missão na Europa. O começo da missão na Europa. Agora os apóstolos estão saindo da Ásia Menor para a Europa. Primeiro, mudança de planos. Olha só, Paulo e Silas tentaram ir para a Ásia, mas os planos de Deus para eles eram outros. A Bíblia diz que os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. O profeta Isaías cita isso lá no seu livro, no capítulo 55, verso 9. Portanto, impedidos pelo Espírito Santo de seguir para aquela região, foram a Troade, e nesta colônia portuária romana, Paulo teve uma visão. Você pode ver pelo mapa aqui que os apóstolos saem de Antioquia
e vai em direção a Troa. De lá em Troa, Paulo tem esta visão, a famosa visão, que também tem várias canções aí que os poetas cristãos fizeram com referência a esse texto, né? Um varão macedônio lhe aparece no sonho pedindo que fosse até lá e os ajudasse. O apóstolo conclui que Deus o estava chamando para aquela região, né? O apóstolo conclui que o Espírito Santo estava dizendo para Paulo que a obra do Senhor, a mensagem do reino, não se restringia a Jerusalém, Samaria e Judéia, mas até os confins da terra. Como é bom ser sensível ao Espírito Santo de Deus e seguir as suas orientações. Jesus mesmo disse que o Espírito nos guiaria. Paulo e Silas tinham um plano, mas o vento sopra aonde quer e como quer. Jesus disse isso lá em João 3:8, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, todo aquele que é governado pelo Espírito Santo. Nós temos um problema grave na nossa geração, que os crentes querem governar a si mesmo. É sempre importante repetirmos a frase de um certo teólogo que diz que Deus não é salvador de quem ele não é Senhor. Então nós precisamos entender isso. O comentarista diz aqui: como é bom ser sensível ao Espírito Santo de Deus e seguir as suas orientações. Eu prefiro dizer como é bom estar sobre o governo do Espírito Santo, sobre o governo de Deus. Aí sim, nós estaremos no centro da sua vontade. O problema é que as pessoas querem governar a si mesmo. E, claro, quando elas tentam governar a si mesmas, elas são governadas pela sua própria natureza pecaminosa e, consequentemente, governados pelo pecado. Que possamos, assim como Paulo, estar sempre sensíveis à voz do Espírito Santo e mudar nossos planos se necessário para fazer a vontade de Deus. Que estejamos sempre dispostos a fazer a vontade de Deus. Que nós não tenhamos planos para as nossas vidas, a não ser os planos de Deus. Segundo, a conversão de Lídia. A missão no continente europeu teve início com Paulo e Silas na cidade de Filipos, primeira colônia da Macedônia. Interessante, né? Nesse relato nós temos pelo menos 3 conversões assim citadas, fora as famílias e outras pessoas a mais. E a primeira delas é Lídia, né? A conversão de Lídia. No sábado, Paulo e Silas foram para a beira de um rio, onde eles acreditavam que poderiam ali orar. Eles queriam um lugar reservado para orar, e eles foram para a beira desse rio ali na cidade de Filipe. Ali encontraram algumas mulheres, e dentre elas estava Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E Lídia era rica, né? Vendedora de púrpura. Paulo pregou a mensagem da salvação para as mulheres, pois em Cristo não há diferença entre homens ou mulheres, pois todos podem ser remidos pelo sangue de Cristo. O próprio Paulo diz isso lá em Gálatas 3:28, que em Cristo não há judeu, não há grego, não há macho, não há fêmea, não há servo, não há livre, não há senhor, todos somos iguais. Para muitas pessoas que dizem que Paulo era preconceituoso, porque ele diz em uma das suas cartas que não permitia que a mulher falasse, ou melhor, ensinasse na igreja, é claro que a gente tem que olhar para o contexto cultural daquela época do que Paulo está falando, né? Onde as mulheres não tinham capacidade de fazer os ensinos que precisavam ali, porque elas não tinham acesso à informação que tem hoje. Eu, particularmente, não entendo que seja bíblico a ordenação das mulheres, o ministério pastoral da mulher, mas o ministério em geral da mulher, o ministério evangelístico, por exemplo, é bíblico, né? Não há nenhuma rejeição na Bíblia quanto a isso. Ao ouvir a mensagem do Evangelho, o texto bíblico diz que o Senhor lhe abriu o coração para que tivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha só como a ação da graça é poderosa, né?
Nós às vezes achamos que uma pessoa é difícil demais para ela ser crente, que é impossível uma pessoa aceitar Jesus. De fato, humanamente falando, é impossível que uma pessoa aceite Jesus pela vontade própria se o Espírito Santo não a convencer. E quando o Espírito Santo convence, ele convence perfeitamente, eficientemente, como fez com Lídia. Olha o que o texto diz: o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia, né? O Senhor sensibilizou o coração dela para que ela ouvisse o Evangelho, amasse o Evangelho e cresce em Cristo e assim fosse salva. Lídia foi tocada pela mensagem do Evangelho e alcançada pela graça de Deus. Logo, Lídia foi batizada juntamente com toda a sua casa. O que é interessante, no início da igreja primitiva, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos perceber que não havia o intervalo que nós temos hoje para o batismo nas águas. Na verdade, a grande manifestação pública da conversão naquela época era o descer às águas, era o ser batizado. Você vê que Pedro pregou no dia de Pentecostes, 3.000 almas aceitou Jesus e todos foram batizados. Você vê que Paulo, quando Ananias orou por ele, que caiu as escamas dos olhos, logo foi batizado. Você vê que Filipe estava pregando para o eunuco de Candace e ele disse: olha, o que me pede de ser batizado? O Filipe disse: nada, se acharmos água. Eles pararam a carruagem e ele foi batizado. E aqui Lídia também foi logo batizado. Na história, né, com o tempo, criou-se esse intervalo que eu particularmente acho bastante prejudicial, porque as pessoas pensam que elas estão congregadas, elas têm o direito ao céu, mas elas não têm a responsabilidade de se batizar. Ainda que o batismo não salva, mas é uma ordenança do Novo Testamento. E quando Deus ordena, mesmo que não seja para a salvação, mesmo que em si o batismo não tem nenhuma implicação salvífica, ele não é um meio para se salvar, é preciso descer às águas. E as pessoas confundem que, como o ladrão da cruz não precisou ser batizado, eu também não preciso ser batizado. Olha, mas o ladrão da cruz também não teve tempo para ser batizado. Se você tem tempo para ser batizado e ainda não quis descer às águas, eu definitivamente não acredito na sua conversão. Lídia convenceu Paulo e Silas a ficarem hospedados em sua casa, demonstrando que estava dispostas a servir a Jesus, né? Servir a Jesus, cuidando dos apóstolos e dando a eles mantimento, servindo como financiadora para que a obra continuasse através de Paulo e Silas. Uma jovem liberta. Esse é um tema bem interessante. Tendo Paulo e Silas voltado ao local da oração, saiu ao encontro deles uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Verso 16 nós vemos isso. As adivinhações dessa jovem proporcionavam um grande lucro aos seus patrões. O diabo sabe muita coisa, meu amigo. Ele tem anos, milhares e milhares de anos, ou milhões talvez, né? Vai saber, de prática da observação dos seres humanos, né? Ele não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente, mas ele é capaz de observar, ele tem muito poder e é capaz de observar os seres humanos. E aquela jovem possuída pelo diabo, o diabo observava aquelas pessoas e adivinhavam coisas ali naquela cidade e dava muito lucro para os donos daquela jovem. Mas, de repente, aparece Paulo e Silas. Por vários dias a jovem seguiu os missionários dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Eu acho muito interessante isso aqui, porque muitos crentes hoje não aguentaria ouvir estas palavras e já tomaria como elogio. E se orgulhariam por ser pregadores, entre aspas, do Evangelho, ou servos do Deus Altíssimo, como o espírito maligno falou na boca dessa jovem. Muitos não aguentariam esse elogio, mas o homem que é governado pelo Espírito Santo, como Paulo e Silas, perceberam logo que aquele elogio não era um elogio divino, era um elogio do diabo. Muito cuidado. Tem um certo teólogo que diz que
um elogio mata mais do que uma crítica. Cuidado, não fique atrás de elogios, não fique criando expectativas com as pessoas, que não fique fazendo as coisas para que as pessoas batam palma para você. Você vai se decepcionar, ou você vai estar honrando mais a Satanás do que a Deus. Faça para a glória de Deus, mesmo que não esteja ninguém vendo, faça para a glória de Deus, como Paulo e Silas estavam fazendo. Ainda hoje há muitas pessoas que precisam ser libertas, pois estão sendo oprimidas pelo demônio. Aquelas que precisam ser libertas, que são oprimidas dos demônios, e aquelas que precisam ser libertas porque se ufanam, se orgulham por qualquer elogio. Isso não é nada cristão. Nós temos a Jesus e ele possui autoridade sobre os espíritos malignos. Mateus 28:18 diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Toda a terra, todo o universo, toda a potestade, toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio está nas mãos de Jesus. Tudo serve a ele para a sua glória. Precisamos, como Paulo e Silas, usar a autoridade e o poder que Deus nos conferiu e, com muito amor e sabedoria, libertar as pessoas que estão cativas pelo inimigo. A libertação de pessoas é muito importante. O problema é que tem muitas igrejas que fazem disso uma doutrina. E a gente sabe que não é bem assim. A libertação das pessoas vem pelo conhecimento do Evangelho, pelo conhecimento de Cristo. Lembra o que Jesus diz lá em João 8:32, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se eu não estou enganado, o verso 35 ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, quando ele diz conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando dele próprio. Ele não está falando de um conceito, de um discurso. Conheça tal verdade. Não. Ele é a verdade. As pessoas serão libertas quando elas conhecerem Jesus, quando elas curvarem-se diante de Cristo, quando elas aceitarem a Jesus, elas terão seus pecados perdoados, o Espírito Santo passará a morar nelas e não mais os espíritos malignos. Então, expulsar demônio é uma atividade que a igreja tem que ter autoridade para isso? Sim, mas a igreja não tem que gerar, o seu funcionamento não tem que girar em torno disso, porque não são campanhas de libertação que vai mudar a vida das pessoas, mas campanhas de pregação do Evangelho de Cristo. Segundo ponto, Paulo e Silas na prisão, sofrendo por Cristo. Nem sempre fazer a coisa certa traz as consequências que esperamos. Isso é muito sério. Os amigos de Daniel na Babilônia, por não se dobrarem diante da estátua, foram parar na fornalha de fogo. Olha, o comentarista faz uma observação que é importante. Nem sempre fazer a coisa certa traz as consequências que esperamos. Especialmente quando a coisa certa se opõe ao sistema mundano. O mundo nos odeia. Não é porque ele nos odeia simplesmente. É porque ele odeia quem está em nós. Jesus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, glorificando a Jesus. Essa presença maravilhosa e gloriosa é que o mundo odeia. Charles Spurgeon dizia: se você espera um sorriso do ímpio, deve esperar a rejeição de Deus. Ou seja, nós nunca teremos aplausos do mundo quando nós nos opormos ao mundo, mas nós teremos aplausos do mundo quando nós nos unirmos a ele. Então, meu amigo, lembre-se, ser cristão é caminhar na contramão do sistema que vai contra as leis da salvação, já diria lá a letra da música do Alex Gonzaga do Novo Som. Esta é uma verdade muito importante. Nós sofreremos quando nós nos opormos ao mundo. Se você está sofrendo por se opor ao mundo, é natural. É absolutamente natural. Agora, se você está vivendo uma vida tranquila, de paz, que não tem sofrimento, que não tem perseguição, eu digo perseguição por fazer a coisa certa.
Eu não digo perseguição por fazer a coisa errada, porque tem muita gente que confunde. E o apóstolo Pedro fala isso lá nas suas cartas, que não adianta nada nós sofrermos por fazer coisas erradas. A glória só existe se nós sofrermos por fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa não é sinônimo de aplauso nesse mundo. Quando os senhores da jovem viram que o seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas e os levaram à presença do magistrado em praça pública. Levaram eles para lá. Olha, a economia da cidade acabou. Essa mulher, ela inflacionava a economia dessa cidade, fazia girar o dinheiro. Agora acabou. E esses homens têm que ou devolver esse poder a ela, ou eles terão que ser presos. E eles prenderam Paulo e Silas. Jesus disse que teríamos inimigos e que seríamos perseguidos, embora algumas pessoas na atualidade estejam dizendo que o crente não sofre, como eu acabei de dizer. Se nós somos cristãos autênticos, como manda o Novo Testamento, e nós não sofremos nenhuma oposição, há alguma coisa errada. Ou nós somos luzes debaixo da bacia, ou nós estamos apagados. Porque a luz, quando ela brilha no meio das trevas, sempre há um incômodo, uma rejeição. Quem diz que o cristão não sofre é porque não sabe o que é o verdadeiro cristianismo. Porque o cristianismo, meu amigo, o evangelho, meu amigo, é uma afronta ao sistema. Ele se opõe a tudo que está aí, né? Então nós temos que entender que aquele que se propõe pregar o verdadeiro evangelho, ele terá oposição nesse mundo. Hoje mesmo, em muitos países, milhares de irmãos estão sendo perseguidos, agredidos por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. Nos países, especialmente do Oriente Médio, na janela 1040, tem muita perseguição, muita morte, muita queima de igrejas. Enfim, nos países de sistema comunista e socialista tem muito isso. Então o evangelho está sendo perseguido hoje. Mas mesmo em lugares onde há liberdade religiosa, como o Brasil, não estamos isentos do ódio e do preconceito religioso, pois não pertencemos a este mundo. João 15, 18 e 19, Jesus diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria vocês. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Como eu disse, o mundo nos amaria se não fosse a presença gloriosa de Cristo em nossas vidas. Mas o mundo odeia Cristo. E como nós temos Jesus em nossa vida, nós seremos automaticamente rejeitados pelo mundo. Como servos de Cristo, precisamos estar cientes de que podemos sofrer por eles. Paulo dizia que era um privilégio para ele completar as aflições de Cristo no seu corpo. Paulo não está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi perfeito. É que para Paulo, o entendimento que Paulo tinha é de que se ele, como um bom cristão, como servo de Cristo, não sofresse por causa do evangelho de Cristo, é porque o evangelho de Cristo não estava sendo pregado por ele, então. Alegrando-se em Cristo, mesmo em meio à tribulação. Isso é uma grandeza para o cristão. Embora preso e sofrendo por Cristo, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, orava e cantava louvores a Deus. Todos os demais presos o ouviam. Talvez essas pessoas estavam achando que eles eram uns malucos. Essa é a alegria e a paz em meio a tribulações, que somente o cristão pode ter. A pessoa que não tem a esperança que o cristão tem, a pessoa que não tem a confiança em Cristo como Salvador, em Deus como Deus Todo-Poderoso, como o cristão tem, de fato, ele não terá a alegria e a paz que foi demonstrada por Paulo e Silas. A alegria do crente vai além das circunstâncias, pois está firmada em Deus. É por isso que Paulo diz, lá em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo entendia, lembra que aquela carta é a famosa carta da alegria, e Paulo está preso
e ele está falando sobre necessidades, né? E ele manda, ou ele exorta os irmãos a estarem sempre felizes, mesmo em meio às circunstâncias adversas, porque ele está dizendo, ó, regozijai-vos sempre no Senhor, ou alegrai-vos sempre no Senhor. Quando ele diz alegrai-vos sempre no Senhor, ele está mostrando aos irmãos que a fonte da nossa alegria é Cristo e não as circunstâncias. Você não pode achar que a sua alegria está baseada no seu pai, na sua mãe, no seu esposo ou esposa. Não pode achar que está nas suas finanças, no seu patrimônio. A sua alegria deve ter uma fonte eterna, que é Cristo. A certeza de que Ele é soberano nos enche de alegria e esperança, mesmo atravessando os momentos difíceis. Nós nos adaptamos a essas situações na esperança de que elas cessarão eternamente. Experimentando o sobrenatural de Cristo. É maravilhoso saber que quando as circunstâncias nos são desfavoráveis e estão além da nossa capacidade de vencê-las, Deus estende sua mão de uma forma especial. Olha, Deus não nos desampara. Acontece é que Ele nem sempre nos isenta das provas. Aliás, as provas que nós passamos, geralmente, Deus está nelas, nos aperfeiçoando, tratando de nós, cuidando de nós de alguma forma, aparando algumas arestas, eliminando algum pecado, nos fazendo orar mais, nos fazendo ler a Bíblia. Nós, com a nossa dureza de coração e de entendimento, às vezes nós não queremos entender. Mas se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber que todas as vezes que Deus castigou alguém, foi para que livrasse eles do pecado. Ele diz, eu castigo aquele que amo. Lembra da história de Israel? Os principais pecados de Israel era sempre idolatria. Quando Israel foi para o seu pior cativeiro na Babilônia, após os 70 anos que eles voltam, reconstrói Jerusalém, reconstrói o templo, os muros, nunca mais a nação de Israel se prostrou diante de outro Deus, a não ser o Deus do céu. Foram curados da idolatria, precisou serem punidos, castigados. Nem sempre o sofrimento é ruim. O pastor Josemar Bessa que costuma dizer que se a aflição te faz orar, ela já te abençoou. Neste caso, Paulo e Silas estavam totalmente vencidos pelas correntes e prisões, né? Ou pelo menos humanamente falando, mas eu não acredito que Paulo entendesse ali que estava tudo perdido. Mas a oração e o louvor deles chegaram até os céus e um terremoto aconteceu, abrindo todas as portas da prisão e soltando as correntes de todos. Só Deus, para poder salvar, Ele manda um terremoto, porque geralmente o terremoto é para destruir, mas nesse caso Deus mandou o terremoto para salvar os seus servos. Como diz um certo teólogo, Deus é o único que é capaz de dar um golpe certo com uma vara torta. Ele usa um instrumento de destruição para salvação dos seus servos. Quando elevamos o nosso clamor e louvor ao Senhor, Ele se move ao nosso favor. As Escrituras Sagradas afirmam que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, como diz o apóstolo e amado irmão Tiago, em Tiago 5:16. Não nos esqueçamos de orar. A oração pode muito. Terceiro, uma conversão inusitada. Esta conversão é maravilhosa. Com o terremoto, né, salvou-se Pedro e Silas da prisão, e por causa do terremoto o carcereiro responsável acordou e, vendo que as portas estavam abertas, tirou a espada para se matar, pois pensava que todos os prisioneiros tinham fugido. Naquele tempo, se um carcereiro deixasse um preso escapar, tinha de pagar com a própria vida. Logo, a única saída era tirar a vida naquele momento. Ele entrou em desespero. Ele viu um terremoto, ele viu as portas se abrir e aqueles que estavam sob a sua responsabilidade com a possibilidade de fugir. E ele, então, sabendo desta lei, se desesperou. Infelizmente, muitos se encontram nessa situação hoje.
mesmo que não pense em tirar suas vidas fisicamente, já não possui mais esperança. Aquele homem não atentou para o milagre que havia acontecido e achou que a única solução era tirar a própria vida. Queridos, se você está passando por momentos de dificuldades, talvez até mesmo pensando em tirar a própria vida, lembre-se, em meio ao caos, Deus age para salvar. Em meio aos pensamentos turbulentos, em meio às sensações, às tristezas, em meio a todo o sofrimento que você possa estar pensando, em meio a este terremoto que está acontecendo na sua vida, Deus pode estar usando ele para abençoar você. Creia e continue firme na presença do Senhor. O encontro com a vida. O livro de Atos é um livro de milagres. Na lição de hoje, vemos que um terremoto abriu as portas do cárcere, mas o maior de todos os milagres é a salvação. Paulo interrompe o carcereiro para que não atentasse contra a própria vida, porque o que estava para ele era muito maior do que a vida que ele conhecia ali naquele lugar. Um soldado romano, acostumado à brutalidade e à violência para com os prisioneiros, tem a alma abalada por tudo que ocorreu e só lhe resta uma pergunta: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Atos 16 e 30. E a resposta é curta, mas com efeito para toda a eternidade. É isso aí. A pregação do Evangelho é simples e é que a fé em Cristo é suficiente para nos salvar. As pessoas acham que o cristianismo é um conjunto de regras, de doutrinas, é um conjunto de liturgias, de ideologias. Não, o cristianismo é Cristo Jesus. Uma família salva. O carcereiro levou Paulo e Silas até a sua casa a fim de que sua família ouvisse o plano da salvação. É importante que nós, como pregadores, apesar de pregação não ser ministério, pregação e ordenança, todo que se deve anunciar o Evangelho, nós temos que saber dizer para as pessoas que Deus tem um plano de salvação para elas. Dizer que elas pecaram, que elas são pecadoras e por causa desses pecados elas serão condenadas. Mas que Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. E nós temos que nos render a Ele para termos os nossos pecados perdoados e sermos salvos. Com certeza, o carcereiro amou essa mensagem e levou os apóstolos até a sua casa para que os apóstolos falassem para a sua família. O carcereiro era um novo homem, capaz de levar os presos para a sua cruz, para a sua casa, melhor dizendo. O cristianismo, ele é extraordinário. Paulo diz lá em Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É importante nós atentarmos para o que o texto diz. O Evangelho é o poder. Ele não tem poder. O Evangelho é o próprio poder. Por isso que o Evangelho é suficiente para salvar uma vida. Nós não precisamos de metodologias mirabolantes. Nós não precisamos de mensagens quotes, de teologia da prosperidade. Nós não precisamos de luzes, de danças. Nós não precisamos de fumaça, de palcos para atrair as pessoas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é suficiente para salvar uma vida. Deus é poderoso para transformar o mais terrível pecador. Precisamos ser como esse carcereiro e levar a mensagem de salvação aos da nossa casa, crendo que Deus tem poder para salvar todos da nossa família. Aliás, nós devemos lembrar que a nossa família é o nosso primeiro ministério. A igreja é importante. Entretanto, a família foi a primeira instituição criada por Deus. A igreja
só tem sentido se a família fizer sentido. Porque a igreja é a união de famílias. Uma família saudável, certamente, construirá uma igreja saudável, mas famílias doentes construirá a igreja doente. Então, nosso primeiro ministério é a família. Nós não podemos abrir mão desse ministério, que é o ministério doméstico, de ensinarmos uns aos outros em casa. Conclusão. Esse relato do livro de Atos nos mostra que o ministério de Paulo foi marcado pela pregação do evangelho e muitos milagres. Sua missão era levar o evangelho aos gentios e, desta feita, a Macedônia, dando início à evangelização na Europa. Eles estavam programando para a Ásia Menor, mas Deus manda eles para a Macedônia. Porque a Ásia Menor, Paulo já tinha feito uma viagem missionária, já tinha plantado muitas igrejas e o evangelho já estava correndo toda a Ásia. Agora era preciso entender que o evangelho vai além das fronteiras de um país. Paulo enfrentou muitos desafios, como a rejeição, açoites e prisões, mas Deus esteve ao seu lado e o fortaleceu. Que o exemplo de Paulo nos inspire a levar a mensagem da salvação. E, aliás, é bom lembrarmos da história do apóstolo Paulo, que se o crente não sofre, Paulo então não era crente. Porque, a não ser que o crente sofra, então Paulo não era crente, porque ele sofreu e muito sofreu. E não apenas ele, mas muitos cristãos naquela época e muitos cristãos verdadeiros hoje. Chegando ao final desse comentário, quero só lembrar a você que o objetivo desse slide é que você use na sua igreja, inclusive você pode modificá-lo da maneira que você quiser. Só não use este slide adquirindo-o fora do site oficial do EBD, tá bom? Então, acesse www.bdinfoco.com e baixe o seu slide e use da maneira que você quiser na sua igreja. Muito bem, chegamos ao final. Que Deus em Cristo nos abençoe. E mais uma vez o nosso recadinho, acesse www.bdinfoco.com e até a próxima. Paz e bem a todos.